O medo sempre tem acompanhado a história da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo. Mas algumas vezes esse medo nos acossa com maior intensidade. Por exemplo, nesse ano de 2020, o medo chegou mais forte através de um vírus, da ameaça de uma doença, de mortes, muitas, de pessoas próximas a nós e mesmo de pessoas distantes, através de falsas notícias, fake news, através de crise econômica, desemprego e tantas outras ameaças. Mas devemos lembrar, nessa véspera de Natal, que o Natal tem uma mensagem de não tenha medo, não temas, porque Deus veio ao mundo através do seu Filho Jesus. Esta, inclusive, foi a mensagem proclamada aos pastores que estavam nos arredores de Belém na noite em que Jesus nasceu. Vamos ler o texto em Lucas, capítulo 2, de versos 1 a 11. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Aqui nós temos os certos preparativos para o nascimento de Jesus. José, que estava com Maria sem tê-la desposado, Maria, que era virgem e estava grávida por ação milagrosa do Espírito Santo, moravam na Galiléia. Mas a profecia havia dito que o Messias nasceria em Belém, porque ele seria da família de Davi. Como é que isso poderia se concretizar se Maria, que estava grávida do Messias, morava na Galiléia?
Deus não falha em suas promessas. E por isso Deus dirige todo o palco, todo o plano da história do mundo para fazer cumprir as suas profecias. Então, o imperador romano César Augusto baixou um decreto obrigando toda a população do império a recensear-se, a ir se alistar. Alistamentos que tinham por motivo básico a questão dos impostos e talvez também de saber quantos homens capazes de fornecer, de estar no exército havia no império e nas povoações dominadas, nos países dominados. Lucas nos informa o tempo desse recenseamento era quando na Síria, uma província do Império Romano na época, estava o governador Quirino. E o alistamento ou recenseamento deveria ser feito na cidade natal de cada um, na cidade de origem da família. E José, então, teria que sair da Galileia e subir até Belém, que ficava já na parte da Judéia, para poder recensear-se. Porque tanto ele como Maria, que estava grávida, eram da família de Davi, descendentes do rei Davi, cuja origem era em Belém. E eles chegaram. Após aí uns 3 dias de viagem, eles chegam a Belém. Mas só que a cidade está cheia, a hospedaria está cheia. Como todos tinham que vir alistar-se, não havia lugar na hospedaria da cidade. Então, provavelmente, eles ficaram arranchados na parte destinada aos animais, que seria hoje correspondente à garagem de uma casa. O local, então, onde ficavam os transportes das pessoas. E ali, naquele lugar, Maria deu à luz ao Messias. E como não havia lugar dentro da hospedaria, nos cômodos da hospedaria, ela se viu obrigada, após enfaixar o seu filho, fazer a limpeza que normalmente acontecia com sal, azeite e também vinho para evitar qualquer infecção e deixar tudo limpinho. Era costume as crianças recém-nascidas serem enfaixadas, passar fortes faixas para garantir uma certa estabilidade àquele corpo ainda um tanto mole. Mas ela não tinha berço, ela não tinha uma cama, então ela adaptou uma manjedoura. O que seria uma manjedoura? Seria um concho, uma vasilha onde se coloca comida para os animais. Então ali havia aquela vasilha que era colocado comida para os animais, muito provavelmente aquela vasilha foi limpa, foi forrada com lençóis e ali então foi adaptado para ser o primeiro berço do rei do universo que estava vindo ao mundo. Parecia algo extremamente simples e aos olhos dos homens era bem menos do que simples, podemos dizer assim. Um casal muito simples, que fizera uma longa viagem, uma moça muito simples, que estava tendo seu primeiro filho, tudo num ambiente muito simples, colocando aquela criança num concho que servia comida aos animais, sendo dominados pelo Império Romano, talvez com certos receios e medos no coração, porque Herodes dominava a Judéia, mas algo transformou aquela noite simples em algo alegre para algumas pessoas. Havia uns pastores. Estes pastores estavam cuidando dos seus rebanhos no campo durante as vigílias da noite. Então eles se revezavam ali durante a noite para evitar que feras ou mesmo ladrões se apossassem do rebanho. Enquanto alguns dormiam, outros vigiavam e depois se invertia. Estavam aqueles pastores ali
quando um anjo desce do céu. E o anjo, então, cheio de glória, manifestando uma grande glória, é dito que a glória do Senhor se manifesta ali naquelas montanhas ao redor de Belém, aquelas montanhas de bons pastos, aquelas montanhas que talvez mais ou menos 1000 anos antes, o pequeno Davi, antes de ser rei, tivesse também cuidado de seus rebanhos, já que eram montanhas propícias para o alimento das ovelhas. Eles estavam cuidando de rebanhos porque Belém ficava próximo de Jerusalém e muitas daquelas ovelhas seriam utilizadas nos sacrifícios. Naquela noite, que parecia uma noite comum, uma noite rotineira, uma noite igual a todas as outras, naquela noite que os pastores vigiavam seus rebanhos contra os lobos, contra os ladrões, o anjo do Senhor vem até eles. A glória do Senhor brilha ao redor deles e eles ficam com medo. É um acontecimento inusitado. Eles não esperavam. Estavam ali tranquilos, talvez alguns cochilando, e de repente uma luz intensa brilha e aparece um anjo. Eles ficaram muito assustados. Ficaram assombrados. Mas a primeira coisa que o anjo lhes disse foi: não tenham medo. Não temas. Não é preciso ter medo. Eu não estou trazendo nenhuma notícia triste, eu não estou trazendo nenhuma notícia trágica, não é nenhum anúncio desastroso. A notícia que eu estou trazendo é uma boa notícia. Esta palavra boa nova é a palavra evangelho. Eu estou trazendo uma boa notícia, eu estou trazendo o evangelho. Uma notícia que vai trazer grande alegria. E não apenas para vocês, mas para todo o povo. E qual é esta boa notícia? É que hoje, na cidade de Davi, é nascido o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Notícias que afastam o medo. Durante esse ano nós estivemos rodeados de notícias que aumentavam o medo, que intensificavam o medo. Mas aqui há uma notícia que afasta o medo, que expulsa o medo. Uma notícia alegre. O Salvador nasceu. Nós precisamos de um Salvador. Precisamos de salvação para o nosso medo. Mas, acima de tudo, salvação para da condenação eterna. Salvação porque os nossos pecados contra Deus nos condenam, trazem o juízo de Deus sobre nós. E somente Jesus pode dar esta salvação. A boa notícia é: o Salvador nasceu. O Salvador, o Messias prometido, o ungido. A palavra Cristo e Messias, ambas as palavras significam o ungido. Esse ungido prometido por Deus, capacitado por Deus para trazer a salvação, que é também o Senhor, é Deus, é o Rei do Universo. Esse Messias nasceu. Essa é a notícia que expulsa todo o medo. Nenhum medo resiste a essa notícia para aqueles que acreditam nela. Nossa maior necessidade não é a cura de uma doença. Nossa maior necessidade não é uma vacina. Não é a solução da crise econômica. Nossa maior necessidade é de um Salvador. Porque esta é uma necessidade que ultrapassa esta vida. Saúde é importante.
Uma prosperidade financeira também é importante. A harmonia no lar é muito importante. Mas todas estas coisas são passageiras e terminam nesta vida. Nenhuma delas garante vida eterna. Podemos desfrutar de plena saúde aqui, mas um dia vamos morrer, mesmo tendo plena saúde. Podemos ter toda a prosperidade financeira possível, mas um dia vamos morrer e a prosperidade financeira vai ficar aí. Podemos ter a melhor família do mundo, mas um dia vamos deixar esta família por causa da morte. A morte sempre está nos espreitando e nos esperando. E após a morte, virá o juízo. Estaremos diante do tribunal de Deus. E se não tivermos resolvido o problema do nosso pecado, estaremos para sempre, eternamente condenados. É por isso que nossa maior necessidade é de um Salvador. E este Salvador é o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Senhor, o Filho de Davi. Por isso, esta é a notícia que expulsa todo o medo. Pode chegar doenças que nos matam, ou matam pessoas que nós amamos. Podemos ter problemas financeiros, problemas na família, mas se tivermos a certeza, dada por Deus, através do seu Filho Jesus, de que nossa alma está em suas mãos, de que nossa alma está segura e salva por causa de Jesus, todos os outros medos se tornam menores, porque este medo, o medo da perdição eterna, o medo da condenação, foi vencido. Por isso que o não temas do Natal é um não temas, ou é o não temas mais importante para a sua vida. Não temas. Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador. Ao invés de temer, você precisa crer. Foi isso que os pastores fizeram. O anjo lhes deu um sinal. Olha, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Como é que isto poderia ser um sinal? Porque era algo incomum. Não era comum uma mãe ter o filho, enfaixá-lo e colocá-lo num concho, numa vasilha que servia comida aos animais. Então, isto era algo incomum, singular, inusitado. Por isso que era um sinal. E aí a gente começa a entender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Os pastores, ouvindo aquilo, logo estranharam. Uma criança num concho, uma criança numa manjedoura, numa vasilha onde os animais comem. Mas aí, para confirmar a mensagem do anjo, aparece um coral de anjos. Aquela noite de alegria foi festejada com cânticos. E este coral de anjos cantavam glória a Deus nas maiores alturas. Isto é, que Deus venha a ser glorificado, que Deus venha a ser exaltado. E como consequência disso, paz na terra, entre os homens a quem Deus ama. Aqueles homens que são do povo de Deus, aquelas pessoas que pertencem a Deus, desfrutam da paz que vem do nascimento de Jesus. Mesmo em meio às tribulações, aos problemas e ameaças da vida, podemos ter paz sem medo, porque Jesus nasceu. E quando os anjos foram embora, quando o coral terminou de cantar, os pastores disseram: vamos até Belém, vamos ver isso aí. E foram rapidamente e encontraram lá. Era uma vila pequena. Logo acharam ali o lugar onde os animais ficavam na hospedaria.
e viram também a criança deitada na manjedoura. Os pastores creram e foram até Jesus. Eles não tiveram medo, eles creram. Porque Jesus nasceu, você não precisa ter medo. Precisa apenas crer em Jesus. Precisa buscar a Jesus. Deixe de lado o medo. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para Jesus, o Salvador que nasceu. Não é preciso ter medo. Um Salvador veio ao mundo. E este Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Amém.